de relações trigonométricas no triângulo retângulo. No vídeo de hoje, nós vamos aprender os elementos do triângulo retângulo. Não sei se vocês sabem, mas a trigonometria é uma ferramenta matemática bastante utilizada no cálculo de distâncias envolvendo triângulos retângulos. E para compreender esses conceitos é necessário que a gente assimile algumas ideias. Então, vamos olhar aqui esse triângulo, né? A gente tem um triângulo retângulo, como vocês observaram já. Tem três ângulos, dois ângulos agudos e um ângulo reto. Nós vamos atribuir nome para esses ângulos. Nós vamos chamar este daqui de θ, este aqui de beta e este de alfa. Nós atribuímos esses nomes para ficar mais claro, né, o entendimento pessoal sobre essas relações. Então, também a gente sabe que a hipotenusa é o lado que fica oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus, né? Ela fica oposta a esse ângulo de 90 graus, que a gente denominou aqui por θ. Então, a nossa hipotenusa está localizada aqui. Nossa hipotenusa. E os nossos catetos são os lados desse triângulo, né? Então, aqui é um cateto. Este daqui também é um cateto. Então, pessoal, a gente viu também que existe, né, um cateto oposto e cateto adjacente. Vocês devem já ter visto isso. Então, para que a gente consiga estabelecer quem é o cateto oposto e cateto adjacente, a gente tem que saber identificar quem é os ângulos e é cateto oposto a qual ângulo e cateto adjacente a qual ângulo também. Mas antes disso, a gente vai falar um pouco das relações trigonométricas do seno, do cosseno e da tangente. Pessoal, o seno de um ângulo, né? Vou botar aqui, ó. O seno de um ângulo, vou até colocar entre parênteses, porque a gente não está definindo, né, dizendo ainda quem é este ângulo. Um seno de um ângulo qualquer é igual ao cateto, ao comprimento do cateto, deste ângulo, do cateto oposto, dividido pelo comprimento da nossa hipotenusa. Hipotenusa. O cosseno de um determinado ângulo é a razão do comprimento do cateto adjacente pelo comprimento da nossa hipotenusa. Nossa hipotenusa. Já a tangente de um determinado ângulo é a razão entre o comprimento do cateto oposto pelo comprimento do cateto adjacente. Vocês observem, pessoal, que eu coloquei aqui entre parênteses em todos, ó, do seno, do cosseno e da tangente, escrito ângulo, né? Porque eu não coloquei ainda se é beta ou se é alfa. É só o ângulo que eu coloquei aqui, porque a gente não definiu ainda que ângulo que é. Para ficar mais claro, vamos vir para esse exemplo aqui. A gente tem aqui esse triângulo retângulo e nós vamos atribuir os mesmos nomezinhos que a gente atribuiu anteriormente, né? Então, este daqui é θ, este daqui é beta e este daqui é alfa. Poderia alterar a beta por alfa? Poderia, só estou atribuindo nomes, tá? Não precisa ficar preocupados com o nome dos ângulos, porque eu só estou atribuindo um nome qualquer. Tanto que poderia ser aqui um ângulo de 35, de 30 graus, 45, 60, né? Poderia ser qualquer ângulo aqui. Então, por isso que a gente atribuiu beta e alfa. Agora vamos atribuir, né, a distância, né, o comprimento desses catetos. Então, vou chamar aqui, ó, este aqui de A, e este daqui de B, e este aqui de C. Então, a gente sabe, né, que um seno de um determinado ângulo é cateto adjacente sobre, é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, pessoal, primeiro vamos analisar para o ângulo alfa. Vou até reescrever aqui. Para alfa. Para alfa. Então, a gente tem o seguinte, que o seno de alfa é igual ao cateto oposto, vou abreviar, tá, pessoal? Pela nossa hipotenusa. Quem é o cateto oposto a alfa, né? O seno alfa, tá aqui. É o nosso B, né? É o cateto que está ao lado oposto do nosso ângulo alfa. Então, é B. Quem é a nossa hipotenusa? É o lado que está oposto ao ângulo reto, né? Que é o nosso θ. Então, é o nosso C.
Agora o nosso cosseno de alfa. Nosso cosseno de alfa é igual ao cateto, vou abreviar de novo, adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o nosso cateto adjacente vai ser quem? É o cateto que está ao lado, né, do nosso ângulo alfa, que é o nosso A, tá aqui. Dividido pela nossa hipotenusa, que é o nosso C, que é o que está do lado oposto ao ângulo reto. Agora, a tangente de alfa é igual ao cateto oposto pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? É B. E quem é o cateto adjacente ao ângulo alfa? É A. Então, assim encontramos o valor do ângulo do seno de alfa, de cosseno de alfa e tangente de alfa. Então, o seno de alfa é a razão de B por C, o cosseno de alfa é a razão de A por C, e tangente de alfa B por A. Agora, vamos fazer para o cosseno, seno e tangente de beta. Então, escrevendo, vamos ter para o ângulo beta. Então, o seno de beta, como vimos anteriormente, é o cateto oposto dividido pela nossa hipotenusa. Quem é o nosso cateto oposto ao ângulo beta? É o nosso Azinho. E quem é o nosso cateto adjacente, a nossa hipotenusa ao ângulo θ aqui, né? É o nosso C. Agora, o nosso cosseno de beta é igual ao nosso cateto adjacente dividido pela nossa hipotenusa. Quem é o cateto adjacente a beta? É o nosso Bzinho. E quem é a nossa hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo reto. Então, é o nosso C. Agora, a tangente de beta é o nosso cateto oposto dividido pelo nosso cateto adjacente. Então, o cateto oposto ao nosso beta aqui é o nosso A, né? E o nosso cateto adjacente é o nosso B. Então, pessoal, vamos prestar bastante atenção aqui na hora de fazer uma comparação. O seno de beta é a razão de A por C. Aqui, o nosso seno de alfa é B por C. Então, pessoal, vocês observem o quê? Que eles são diferentes, ó. A gente tem que o seno de beta é A dividido por C e que o seno de alfa é B por C, né? Agora aqui também, ó, o nosso cosseno de alfa. Nosso cosseno de alfa é a razão de A por C. Agora, o nosso cosseno de beta é a nossa razão de B por C. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Dependendo do ângulo que a gente pega, os valores eles se alteram. Então, a gente tem que prestar muita atenção, gente. Porque senão a gente erra nos nossos cálculos, né? Então, a tangente de beta também é a razão de A por B. Agora, a tangente de alfa é a razão de B por A. É o inverso. Então, pessoal, vocês têm que prestar muita atenção na hora de resolver os exercícios e o exemplo. E tem que saber identificar quais são os ângulos e qual ângulo o exercício está pedindo, né? Está solicitando, para que a gente não cometa nenhum erro. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Continuem acompanhando